sobre o tema obediência a Deus, o primeiro objetivo é ensinar o significado da verdadeira obediência. Ora, se tem verdadeira obediência, tem uma obediência meia boca, né? Uma obediência mais ou menos, ou que não é a obediência completa ao nosso Deus. Motivar o novo crente a obedecer. Então, lembrando que os irmãos estão ensinando os seus discípulos, né, a discipular outros. Então, por isso nós estamos falando desta forma. Então, você vai precisar motivar o novo crente na obediência. Fornecer-lhe orientações práticas para que se torne obediente a Deus, ou seja, não apenas de palavra ou de boca, mas de ações, de atitudes, né? Você precisará certamente dar o seu testemunho público de fé a respeito daquilo que você crê, a respeito daquilo que você acredita, para a pessoa que está acompanhando a sua vida de perto, né? E depois indicar áreas de sua vida em que pode estar precisando de obedecer a Deus, né? Então, olha só, nós muitas vezes obedecemos a Deus na área financeira, outras vezes obedecemos a Deus na área sentimental, outras vezes na nossa área familiar, e até no nosso trabalho, mas sempre tem uma área na nossa vida que a gente anda escorregando no tomate, né? Nós não estamos obedecendo a Deus em alguma área da nossa vida. Então, precisamos, irmãos, de completa obediência ao nosso Deus, completa obediência ao Senhor, tá certo? Então, olha só, eu quero convidar você a abrir a primeira epístola de João, a primeira carta de João, no capítulo 2, versículos de 3 e 4, que diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Olha só, olha isso, né? Então, o princípio da obediência está em guardar o mandamento divino. Aquilo que o Espírito Santo disser para você é uma ordem, né? É um decreto, é a vontade completa e plena de Deus. Não é uma mera vontade qualquer que você pode ou não cumprir, se deve ou não cumprir. Eu talvez pense que não vou conseguir cumprir, então, Senhor, eu só vou até aqui. Não, né? Sabemos o que temos conhecido por isto, que se guardarmos os seus mandamentos, né? Então, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Portanto, não está em obediência. A obediência é um elemento chave para uma vida vitoriosa. A palavra de Deus confere grande importância a esta virtude, que é uma prova de nossa consagração pessoal a Deus. Na passagem que nós citamos acima, né, no versículo, no texto sagrado, João afirma que a obediência é um sinal de que o indivíduo é realmente salvo, né? É essencial que nos ajudemos, ou que ajudemos o novo crente a cultivar uma vida de obediência. Isso não acontece da noite para o dia. Contudo, podemos iniciar o processo mostrando-lhes com clareza a necessidade da obediência e os métodos para isso, né? Então, vem a pergunta para a minha vida e para a sua vida. O que significa, então, obedecer, né? Um dicionário define a obediência como sendo o estado ou ato de submissão à vontade de outrem. Esta definição contém algumas implicações práticas para o crente. Primeiro, ela dá a entender que para obedecer é preciso que haja uma autoridade que será objeto de nossa obediência. Em nosso caso, essa autoridade a quem prestamos obediência é Deus. Amém, queridos?
Em segundo lugar, essa definição ensina que a verdadeira obediência não é apenas um ato, mas também uma atitude interior de submissão. Isso significa que a verdadeira obediência é produto de uma decisão interior, de sermos submissos e não de uma submissão forçada e involuntária. Olha só, né? Não tem nada a ver com a decisão forçada e involuntária. Isso parece indicar claramente que a verdadeira obediência no plano espiritual é o ato de se seguir a vontade de Deus na nossa vida, em todos os aspectos por um desejo do próprio coração. A verdadeira obediência a Deus também pode ser definida em termos daquilo que ela não é, né? Então, a verdadeira obediência não é o quê? Não é servir a Deus em nossos próprios termos, né? Embora muitas vezes seja desse modo que tentamos servir a Deus ou ao Senhor. Então, olha só, não é segundo aquilo que você acredita, segundo os parâmetros que você estipula, segundo as regras que você cria na sua cabeça, muitas vezes, né? Obediência a Deus não é isso, né? Também não é obediência, né? Você ter uma vida de asceticismo, uma vida de incredulidade, uma vida de dureza de coração, de uma vida dupla, né? Com dupla personalidade. Então, o asceticismo, né? Nem ele é fruto da obediência, esse asceticismo. Não precisamos nos tornar aviltados para sermos obedientes ao Senhor. Obedecer não implica em deixar de nos alegrarmos ou de possuirmos bens, né? A verdadeira obediência não é apenas uma conformidade exterior com os seus mandamentos, né? Uma importante característica da verdadeira obediência é aquela que procede do coração. Se não tivermos um desejo sincero, partindo do coração de sermos obedientes, nossos atos de obediência aos mandamentos de Deus não passam de mero legalismo, né? Então, olha só, a falsa obediência. Eu posso dizer que eu obedeço a Deus, mas é apenas pro forma, né? Uma formalidade. Então, olha só, não procede isso da verdadeira obediência, né? Porque a obediência, ela passa para o coração, pelo desejo, pela vontade de cada pessoa, de cada ser humano, expressar em suas atitudes aquilo que você recebeu ou alcançou de Deus, né? Por que devemos ser obedientes? Será bom apresentarmos ao novo crente razões para a obediência, a fim de que ele sinta corretamente motivado a tornar-se obediente no viver diário. A seguir, damos uma lista de 3 razões básicas para a obediência, né? E essas devem ser suficientes para incentivar qualquer novo convertido. Então, olha só, devemos obedecer a Deus, é a primeira razão, né? Devemos obedecer a Deus porque Ele nos ama e merece nosso amor e obediência. Não é preciso pensar muito no que Deus fez por nós para que fiquemos maravilhados com seu amor desinteressado. Não é difícil obedecer a alguém que nos ama assim, né? Segundo, devemos ser obedientes porque é um modo prático de demonstrar amor por Deus. Isso faz com que o nosso amor deixe de ser um mero palavreado, né? E passe a ser demonstrado na prática.
Então, não apenas digo, como faço, né? As duas coisas você vai estar mostrando para Deus que você o obedece. Esta prova do nosso amor para com Deus deve estar presente em todos os aspectos de nossa vida. Os versos, né, seguintes mostram isso claramente, que é João 14, 21 e 1 João capítulo 5, verso 3. Terceira razão, devemos ser obedientes porque Deus ordena que sejamos. Simplesmente, né? Você precisa obedecer porque Deus fala para nós sermos obedientes a Ele. Então, quando Deus ordena que façamos qualquer coisa, não temos outra opção senão fazê-lo. Os textos que falam sobre isso, né, e que tratam desta questão é Deuteronômio capítulo 10, versos 12 e 13. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 14. Tiago, capítulo 1, verso 22. 1 João, capítulo 5, versículos 2 e 3. Como nos tornamos obedientes? É importante oferecer ao novo crente sugestões práticas para ele cultivar atitudes de obediência a Deus. Damos abaixo 4 passos para se obter essa atitude. Primeiro passo, conhecer os mandamentos de Deus. Será difícil para uma pessoa ser obediente se ela não sabe o que vai obedecer. É importante termos um conhecimento sempre crescente da palavra de Deus para vermos com clareza o que Deus quer que façamos. Ele já nos revelou muita coisa daquilo que deseja de nós. Os versos seguintes abordam esta questão, né? Salmo 119, verso 11, 105, 130 são os versos, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O segundo passo é buscar o poder de Deus. Com as nossas próprias forças, será impossível nos tornarmos obedientes a Deus. Temos que buscar o poder do Senhor para que sejamos capazes de realizar a sua vontade através do seu Santo Espírito, né? Deus nos concede forças para isso. Na aula de discipulado, capítulo 4, falamos como podemos receber o poder de Deus pelo enchimento do Espírito Santo de Deus. Recapitulamos essa lição e também leiamos os seguintes versículos. Atos capítulo 1, verso 8, Gálatas capítulo 2, verso 20, Efésios capítulo 5, verso 18, Filipenses capítulo 4, verso 13, né? Terceiro passo, ter uma atitude certa. A atitude que temos para com Deus, no que diz respeito à obediência e ao trabalho que fazemos para Ele, terá uma influência muito grande sobre nós, no que se refere a termos ou não uma vida obediente. A palavra de Deus apresenta várias atitudes que podemos ter, as quais influenciarão diretamente na formação da verdadeira obediência em nosso coração. Ter prazer em fazer a vontade de Deus. Você tem essa atitude no seu coração? É uma questão, né? É uma pergunta. Você tem prazer em fazer a vontade de Deus? Né? Então fica aí essa perguntinha para você. Se não basta que peça a Deus e Ele lhe dará esse sentimento. O verso seguinte fala claramente desta atitude. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a sua lei. Salmo 40, versículo 8. Fazer a vontade de Deus diligentemente. Ao buscarmos fazer a vontade de Deus, não podemos ter uma atitude descuidada. Você tem sido diligente na realização da sua vontade? Porque em Deuteronômio, irmãos, capítulo 26, verso 16, diz assim: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos
Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 26:16. Ser sincero na obediência é o outro item, né? Deus não quer uma obediência fingida, mas sincera. Esforcemo-nos para realizar a sua vontade com toda a sinceridade de coração. Lucas, capítulo 8, versículo 15, diz assim: A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém, guarda a palavra. Estes frutificam com perseverança. Olha isso, irmãos, né? Aqui caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, e estes frutificam com perseverança. Quarto passo: aprender a vencer as tentações. Será importante que o novo crente aprenda como deva encarar as tentações, para que ele possa levar uma vida de obediência a Deus, né? Na aula de discipulado número 7, ensinaremos como o crente deve agir às tentações, que será a próxima aula. Portanto, aqui vamos apenas mencionar esse passo. Digamos ao novo crente que estudaremos o assunto com maiores detalhes na próxima aula. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Será proveitoso que encerremos esta aula dando ao novo crente algumas sugestões práticas sobre os aspectos da sua vida, nas quais ele esteja precisando de obedecer. Damos uma lista de áreas práticas, né, nas quais você pode ter a necessidade de obediência. Então, a primeira dica é testemunhar do Evangelho. A segunda dica é a frequência e integração na igreja. Olha só. Terceiro, oração. Quarto, estudo bíblico e momento devocional. Quinto, trabalho. Trabalho, irmãos. Precisa arregaçar as mangas e ir para cima, né? Não termos preguiça, não fazermos corpo mole em relação às coisas que Deus colocam adiante de nós, né? Então você precisa trabalhar, e na obra de Deus nós trabalhamos muito, né? Então você precisa também ter uma vida de comunhão com seu cônjuge, né? Então você precisa também ver a área onde você tem o controle do seu tempo. Você não usa o seu tempo desperdiçadamente, você é um bom mordomo do seu tempo, né? Também é um aspecto que você deve verificar se você está glorificando a Deus com o seu tempo, né? E, por final, quais são as suas prioridades? Então, está aí esta lista, né? E a aula de hoje, irmãos, ela é bem rápida, porque daqui a pouco, né, na sequência, nós estaremos realizando, então, a Santa Ceia do Senhor, e eu peço que você corra aí na sua casa, corra no mercado, compre o seu pão, o seu suco de uva e venha participar da Santa Ceia conosco, né? Então tá aí a aula de hoje, que em resumo diz assim, né? O que é obediência. Então, João capítulo 2, verso 3, tá lá o texto que fala sobre isso. Você pode depois voltar aí o vídeo calmamente, pausar justamente onde eu estou falando os textos, né? Não precisa ficar desesperado que você não conseguiu anotar, né? Então, o que é obediência?
1 e 2. Primeiro, fazer a vontade de Deus de todo o coração. 2. Não é servir a Deus em nossos próprios termos. Asceticismo, legalismo, né? Pessoa incrédula, dura de coração. Então, isso não é servir a Deus, irmãos, né? Por que então a obediência? Por quê? 1. Porque Deus nos ama e merece nossa obediência. 2. Porque ela é uma prova de nosso amor por Ele, por Deus. 1 João, capítulo 5, verso 3. Porque Deus assim o exige de nós, né? Agora, como? Vamos lá, primeiro passo que nós falamos para você. Então, conhecer os mandamentos de Deus. É necessário você ler a Bíblia, é necessário você conhecer a palavra de Deus, é necessário você conhecer a Deus. Então, lógico, você precisa conhecer os mandamentos de Deus, e isso está registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. O segundo passo é receber o poder de Deus para obedecer, né? Muitas pessoas querem obedecer a Deus, mas não conseguem, né? Filipenses, capítulo 4, verso 13, vai falar sobre isso, e Atos, capítulo 1, verso 8, também fala disso. Terceiro passo, ter a atitude certa, né? Agradar-se da vontade de Deus. Salmo 40, verso 8. Fazê-la diligentemente. Deuteronômio 26, 16. Fazê-la com sinceridade. Lucas capítulo 8, versículo 15. Quarto e último passo, aprender a encarar as tentações. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, né? Algumas pessoas, irmãos, diante da tentação, simplesmente querem relegar a um segundo plano, querem fugir das tentações e, por conseguinte, né, ele não enfrenta, ele não encara, né, portanto, não consegue vencer as tentações e cede e fracassa quanto à vontade do Senhor, né?